Olá, eu sou o pastor Fabiano Rodrigo, no Momento com Deus. Terceiro vídeo da nossa série, com base no livro Uma Vida com Propósito. Nesse terceiro capítulo, nós vamos refletir um pouquinho sobre o tema, o que tem dirigido a sua vida. Há uma frase que me chamou a atenção na leitura deste livro que diz: o homem e a mulher que não tem um propósito de vida é como um barco sem o leme. É interessante nós refletirmos que existem circunstâncias, existem emoções que nos dirigem, que nos direcionam. Quando nós somos dirigidos, nós tomamos decisões. Quando nós estamos no controle de um veículo, nós decidimos aonde nós vamos virar. Estar na direção é você tomar decisões. Eu gostaria de refletir contigo sobre 3 exemplos. Muitas pessoas são dirigidas pela culpa. Muitas pessoas estão presas no passado. Por que eu tomei essa decisão? Por que eu falei isso? Por que eu tomei essa atitude? Muitas pessoas vivem o seu presente remoendo até mesmo esse sentimento de culpa. Muitas pessoas não conseguem dar um passo adiante porque, infelizmente, o sentimento de culpa tem aprisionado. Nós somos produtos do nosso passado, mas nós não podemos ser presos, aprisionados no passado. O passado deve ser como uma ponte para o nosso futuro. Por isso, uma pessoa que é dirigida pela culpa, infelizmente, ela está estacionada. Ela fica remoendo com o sentimento de remorso. O segundo exemplo, muitas pessoas são dirigidas pelo medo. Devido a algumas circunstâncias, devido a alguns traumas, ou até mesmo tomada de decisões, faz com que essas pessoas tenham medo de decidir, medo de arriscar. Uma pessoa que é dirigida pelo medo, muitas vezes perde grandes oportunidades, devido ao medo, devido àquele sentimento de incerteza, de insegurança. O terceiro sentimento que às vezes está dirigindo muitas pessoas é o materialismo. Muitas pessoas são presas no material. Muitas pessoas, no mundo de hoje, precisam consumir para se sentir importante. Pessoas que são dirigidas pelo mundo material ficam presas nos objetos. As pessoas acreditam que quanto mais elas obterem, quanto mais elas adquirirem, elas serão bem aceitas na sociedade. Por isso, nós precisamos entender o que tem dirigido as nossas vidas. Muitos são os fatores, muitos são os sentimentos, mas não existe nada que possa dirigir a sua vida com eficácia se não for o propósito de Deus na sua vida. Um homem, uma mulher, sem compreender o seu propósito nessa terra, é como uma vida sem sentido. Muitas vezes nós ficamos pensando, qual que é o sentido da minha vida? Ser direcionado pelo propósito de Deus faz com que a sua vida tenha sentido. Existem 2 frases que eu gostaria de refletir contigo nesse dia. O que você tem feito com o Filho de Deus? Essa frase nos chama a atenção. Jesus, o Filho de Deus. Você já o aceitou? Você o ama? O que você tem feito pelo Filho de Deus? A segunda frase, o que você tem feito da sua vida? O que você tem feito dos seus recursos? O que você tem feito da sua energia, da sua força? O que você tem feito dos seus bens? Será que você tem utilizado a sua vida buscando as suas autorrealizações? Ou você tem buscado servir ao Senhor com a sua vida, dedicando ao Senhor o que você tem? Essas 2 frases, o que você tem feito com o Filho de Deus, o que você tem feito com o que você tem, vão nortear o nosso caminho ao longo dessa jornada em busca do propósito da nossa vida. É interessante nós refletirmos o que tem dirigido a sua vida. Reflita sobre esse terceiro capítulo, reflita o que tem direcionado, como você tem tomado as suas decisões, para que nós possamos entender o propósito de Deus. Precisamos compreender o que tem dirigido as nossas vidas. Obrigado pela sua atenção. Deus abençoe a sua vida. Que você possa, no cotidiano, descobrir qual é o seu propósito de vida. Um forte abraço e até a próxima, com a graça do nosso Deus.